Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Tá escutando a gente? Acho que o Bruno tá com um probleminha no microfone. Um minutinho só, pessoal. A gente não tá te escutando, tá, Bruno? Perfeito, Marcelo. Bruno vai tá consertando ali o microfone dele. Obrigado. A gente espera um pouquinho também, mais gente entrando, tá? Acho que quando for 5:05 a gente começa só para dar a oportunidade do pessoal participar também, tá bom? Tá escutando a gente, Bruno? A gente. Acho que você não quer falar com a gente hoje, né? Você escuta a gente, mas a gente não te escuta. Alô? Agora escuta. Agora tô escutando um pouquinho. Tá escutando? Todo mundo tá me Tô escutando, escutando, pessoal? Bom agora dia, sim. boa tarde, né? Ótimo. Sejam bem-vindos a todos. Hoje, mais um webinar da Drummond, né? Estamos aqui hoje com o meu querido Henrique Tsukumoto, que trabalha no escritório de Boston. Hoje eu estou no nosso escritório aqui de Miami e hoje nós vamos falar sobre estudantes brasileiros ou estrangeiros que estejam nos Estados Unidos, né, e que eventualmente precisam de ter o compliance tanto com o país de origem quanto nos Estados Unidos, né, Henrique? Exatamente, né, Bruno? Porque às vezes o pessoal vem para cá, né, acha que está no visto de estudante e mesmo assim ignora as leis fiscais ou por falta de conhecimento ou porque acha que por ser estudante, né, por estar num visto temporário, vamos dizer assim, que você não tem que tomar cuidado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então a gente vai explicar um pouquinho sobre os cuidados e os processos que vocês precisam seguir. Só dar um pouco de histórico, além do Henrique ser um team leader da Drummond, né, gerenciar os clientes, contatos na parte de corporate accounting, valuation, accounting e uma parte de tax. O Henrique também já foi estudante, né, Henrique? Pode dar um pouquinho Correto. sabe exatamente do que a gente está conversando aqui dia a dia, né? Isso é Exatamente. importante, né? Você conta um pouco do seu passado até você, em termos de vistos, para que o pessoal possa entender e assim sendo. Uhum. Bom, eu vim para os Estados Unidos para fazer minha faculdade, né? Então vim com visto F, tá? Passei 5 anos, né? Nesse visto F, 4 anos na faculdade. Depois que eu terminei os 4 anos, eu entrei no meu OPT, que eles falam, que chama Optional Practical Training, né? E daí eu já fui cursar o meu mestrado, tá? Durante todo esse período no visto F1, tá? Tive que tomar alguns cuidados na parte fiscal, tá? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil nesse período, mas durante esses 7 anos, tá? Que deu total entre o visto F, tá? Enfim, para mim não tive nenhum problema, consegui tudo graças a Deus, né? Exatamente. Segui as dicas do Bruno, mas durante esse período de F1 é importante sim, tá? Porque muitos estudantes não sabem, até as escolas elas não te dão nenhuma informação,
tá? Quando você aplica para o seu visto, só depois, né, que passou todo o seu tempo de F1 que você vai aprender sobre essas coisas, e aí já é um pouquinho tarde, né? Então é bom que antes de vir para os Estados Unidos vocês possam se informar que mesmo estando no visto F1 existem alguns cuidados que precisam ser tomados. Bom. Pessoal, melhorou a voz e também o som, só para a gente ficar confortável, né? Antes de a gente continuar. Ótimo. Então vamos começar, né, sobre a agenda. A gente vai falar sobre uma apresentação rápida, o IRS e os estudantes, os vistos que são afetados na que a gente vai conversar hoje, residência fiscal versus status migratórios, aspectos tributários da pessoa física e as obrigações ao deixar o Brasil. Isso é importante. E depois a gente abre para Q&A. Para quem não sabe, Drummond Advisors, a gente vem fazendo trabalhos de cross-border transactions entre Brasil e Estados Unidos há mais de 10 anos. E temos escritórios em 6 locais, Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Nas verticais de contabilidade e tributos, serviços jurídicos, serviços de consultorias e venture service. Tá? Então, quem precisar de serviços tanto para pessoas físicas e jurídicas nesse campo, estamos aí para lhe servir. Tá? Como muitos falam dos nossos clientes, nós somos os prestadores de serviços para empreendedores. Né? Pensamos como empreendedores e executamos como empreendedores. Então, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente no seu dia a dia, tá bom? Vamos passar para o Internal Revenue Service, né? Que para quem está chegando aqui nos Estados Unidos hoje, tem algumas implicações diferentes, né, Henrique? Qual que foi a sua... Você se lembra, há muito tempo atrás, quando você chegou aqui, quais foram as diferenças entre... né, imposto de renda no Brasil, imposto de renda aqui, e assim, os aspectos como um todo. Você poderia dar um pouquinho de história? Tem muitas pessoas hoje chegaram, né, estão aqui e estão chegando do Brasil como estudante e tem essas implicações como um todo. Pode dar um pouquinho de história para ele. Acho que a maior diferença, né, que, assim, para ser sincero, Bruno, quando você está na faculdade, né, você vem para cá muito novo, às vezes você não está nem preocupado com isso, né, então muitas vezes você está saindo do país pela primeira vez, né, você não, às vezes fez alguma declaração no Brasil, mas você não tinha muita coisa a declarar, outras pessoas já têm, então depende um pouco da situação de cada um, tá? Mas, por exemplo, a questão de sair do Brasil, quanto que eu pagava de imposto, quanto que eu vou pagar nos Estados Unidos, as informações elas não vêm, tá, de nenhum órgão no processo de visto, e quando você chega aqui, muitos já devem ter recebido da faculdade, tá, ou até solicitar o banco, quando você for abrir a conta, um formulário W8, e às vezes as pessoas te passam um formulário W9 e você fica perdido, você fala, poxa, o que é isso? Eu devo imposto nos Estados Unidos ou não devo? Qual que é esse processo, né? Vou ter que pagar imposto aqui nos Estados Unidos referente ao que tenho no Brasil. Então você acaba ficando um pouco perdido nesse sentido quando você chega aos Estados Unidos no visto de estudante, tá? Entretanto, o que a gente vai aprendendo durante o tempo, né? Que assim como no Brasil, as leis americanas, elas também existe essa diferenciação entre residente americano e residente brasileiro, né? Então, o residente e o não residente, tá? Isso é importante na hora de você mensurar e verificar o que vai ser tributado nos Estados Unidos ou não, referente ao que você deixou no Brasil, tá? Ou até mesmo se você vai ter alguma obrigação fiscal. Então, e também tem um aspecto também. Tem um aspecto também que muitos dos estudantes pode ter renda, né, durante o período que estão na faculdade. Exatamente. Ou alguns fazem trabalho para a faculdade, alguns research são remunerados, ou eu conheço casos que o estudante está no mestrado e acaba fazendo um bico não, né? Ele revisa as provas ou ajudam os professores e acabam sendo remunerados. Tem gente que trabalha na cantina, né? E aí você vai receber W2, assim sendo.
E como que isso Exatamente. funciona? Esse salário acaba que ele é pertinente, né? Correto? Uhum. Sim, é um dinheiro que você está recebendo nos Estados Unidos, né? Então a gente fala que ele está conectado com os Estados Unidos e devido a isso te dá quando se você recebeu alguma coisa nos Estados Unidos, você tem a obrigação tributária aqui, mesmo sendo não residente, né? Tá. Então Então, isso é importante mencionar. vamos lá então. Vamos aqui só a gente levar em consideração. Quando você vem com estudante, você tem no F1, você tem cerca de 5 anos de exclusão do teste de presença substancial, correto? Esse Correto. teste, ele é o teste que a gente, vou pular aqui alguns slides, é esse teste que você pega todos os dias presentes deste ano, mais um terço do ano anterior, mais um sexto de 2 anos atrás, correto? E se você passar de 183 dias, né, durante este ano, você vira residente fiscal americano, global. Então, tanto as rendas que você fez na faculdade quanto rendas estrangeiras inclui no seu imposto de renda americano, correto? Perfeito. Então, só para ficar claro, né, pessoal, quando você está nesse visto F de estudante, ou J, ou M, que a gente vai passar também, você tem isenção de 5 anos para entrar nesse teste que o Bruno acabou de explicar. Tá? Antigamente não era assim, mas acabou virando que durante o tempo a Receita falou, opa, peraí, vamos pegar esses estudantes, porque eu também quero a minha parte de, às vezes tem coisas em outros países, tem coisa a ser tributada ou não, e vamos ficar mais de olho então, mesmo sendo estudante, para que aplique esse teste de presença que o Bruno falou, tá? Mas, de novo, durante 5 anos você tem isenção só a partir do sexto que esse teste ele passa a contar. Tem uma exceçãozinha Isso é pequena. calendar year, né? Que é importante, né? As Uhum. pessoas, eu vim aqui em agosto, né? E ele começa a contar a partir, vamos, um ano depois, em agosto. Então, se você veio em 2014 e agora de agosto você está terminando, na verdade, é calendar year. Então, você vai chegar até dezembro desse ano, você tem a exclusão, tá? No 1º de janeiro de 2020, você começa a contar de acordo com o teste de presença de substância, que é esse aqui. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Vamos ver se o pessoal está respondendo lá. É. Se eles estão escutando ou já estão dormindo. Exatamente, mas parece que eu tô entretendo o pessoal aí. Então, no final do dia, você passou 5 anos. Se esses 5 anos, running period com F1, caiu em agosto, setembro, né? Você chegou aqui em agosto do ano passado, de 2014, e agosto de 2019 fazem 5 anos. Né? Então ele vai até dezembro daquele ano. Agora, se você chegou aqui em dezembro, você já perdeu um ano. Isso é interessante, porque ele é calendar year. Então, se você chegasse lá em dezembro de 2014, 2014 é um ano perdido. Tá? Então, você teria somente mais 5 anos daquele período. Tá bom? Ficou claro? Nova regra, tá, Marcos? E também só respondendo a pergunta do Michael, você está querendo saber em relação ao teste de presença, né, Michael? Acredito, você está citando 3 anos. Se for isso, tá, você vai considerar o cálculo para 19, por exemplo, eu quero saber se eu sou residente fiscal em 19. Então, eu já passei os 5 anos no F1 e agora eu quero saber o meu cálculo para 19 se eu sou residente. A partir de 19, se esse for seu sexto ano, você vai contar só os dias desse ano. Agora vamos supor que eu estou pulando 3 anos para frente, tá? Onde esse teste aplicaria para você. Então você sempre vai pegar os dias correntes do ano fiscal que você está querendo saber. Então, dá um exemplo, tá? 19. Quero saber se esse ano eu sou 19, não tenho F1, não tenho nada. Você vê se eu passo no teste. Todos os dias correntes de 19, um terço de 18 e um sexto de Um sexto. 17. Tá? Então, se essa conta passar de 183 dias, em 2019 você é residente fiscal. Tá? Assumindo que você não tem nenhum daqueles 3 vistos. E também, se você tiver um daqueles 3 vistos, você já passou dos 5 anos calendar year. Ficou claro, Mike?
Só para a gente responder. Perfeito. Ok? Ótimo. Então vamos voltar lá, porque eu estou indo e vindo pelos vistos, né? E aí acontece que a gente pode se perder aqui. A gente já falou sobre a residência fiscal e o status migratório, que são coisas totalmente diferentes, né? Isso a gente tem essas consequências que a gente vai falar agora e tem também um aspecto de alien, né? A tributação nos Estados Unidos a gente fala na pessoa física, vamos deixar bem claro aqui para que você não se perca nessa ideia. Assumindo que você não seja um daqueles 3 vistos e você cai no aspecto do teste de presença, você vai ter essas categorias aqui, né? O alien não é um cidadão americano, mas ele pode ser uma pessoa que tem um visto que ele é de imigratório, mas não residente. Tá? Exemplo, um L1, um H1B, um O, né? Ele entra como um alien. Tá? O resident alien, ele é o green card holder. Tá? E ele já excedeu o teste de presença física. Tá bom? Então, muitas vezes, as pessoas querem sair de um F1 ou F2 para um outro visto com intenção de ser um resident alien. Né? O que pode acontecer nesse momento é você sai de um visto F para um H1B, né? Ou de um F para um EB5, por exemplo. O que acontece quando você faz essa movimentação é que você pode fazer com que a sua intenção imigratória faça com que a sua intenção fiscal retroage ao momento que você entrou no país como estudante. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Né? Então, quando uma pessoa é um F2 ou F1 e ele sai desse F2 para um EB5, por exemplo, que é um visto residente alien, ele criou, né, a intenção. Então, a residência fiscal dele, a exclusão dos últimos 2 anos que ele estava na faculdade, 3 anos, ela desaparece. Correto, Henrique? Correto. E ele retroage àquela base. Tá? Isso é importante para vocês, porque muitos dos nossos clientes têm esse perfil, vieram aqui como estudantes, e aí eventualmente fazem a transição para um visto de permanência. Né? E aí você retroage à última data que vocês entraram. Okay? Henrique, fique à vontade. Não, acho que é exatamente isso, Bruno. Essas questõezinhas, elas são bem específicas, né? Então, no momento que você começa a trocar de vistos, é bom vocês saberem exatamente qual que é a implicação fiscal, porque muita gente às vezes não sabe, né? E depois isso causa uma dor de cabeça, né? Para consertar, para se movimentar ou se estruturar para lidar com os impactos fiscais e obrigações. Ótimo. Nós temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. Entendi que no caso da minha esposa, que chegou nos Estados Unidos em agosto de 2019 para estudar, só deverá fazer o teste em agosto de 2014, correto? 2024, tá? E no caso, seu Luiz também. Então, a partir de agosto de 2014, faz 5 anos que a sua esposa está no Brasil, nos Estados Unidos. A partir de dezembro daquele ano de 2014, 2024, você vai ter, no 1º de janeiro de 2025, vai começar a entrar a contar a sua presença fiscal no país. Ficou claro?
Ok? Boa pergunta. Uhum. Vamos ver aqui. Temos uma pergunta aqui do Marcos Bigutti. Para efeito de taxação, por exemplo, de state tax, uma pessoa que tem green card é considerada residente ou considerada foreign? Em outras palavras, o limite do green card holder para state tax é de 11 milhões ou 60 mil, poucos mil? Pergunta é boa. Você quer responder essa? Claro, claro. Aí é importante a gente mencionar, né, Marcos? Tem duas maneiras de você se tornar residente fiscal, tá? Então, ou é por esse teste de presença que o Bruno acabou de explicar, tá? Presença física, ou se você obter seu green card, né? E para a gente separar os assuntos um pouco, o que você está questionando é questão de herança, né? Se você não passar, se você não tem o green card e você não passar o teste de presença, você não virou residente fiscal. Consequentemente, você ainda é considerado como não residente e a sua isenção para o state tax são 60 mil dólares, tá? Agora, se você se tornar residente fiscal, essa isenção que você está falando sobe para 11 milhões, tá? Então, de novo, duas maneiras de você se tornar residente fiscal, ou teste de presença física, ou green card. Ou Passando, se tornando citizenship residente. também, né? Eles Citizenship são. também. Perfeito. Citizenship e green card faz com que você vire automaticamente green card, cidadão fiscal, tá? E é comum também a pessoa receber o green card no Brasil. Tá? Então, ele só vira cidadão fiscal quando ele entra pela primeira vez no país, certo? Isso é importantíssimo. Tá? Então, você recebeu o green card, você não faz mais o teste de presença, e nesse caso você vai ter a exclusão de 11 milhões,4 do state tax. Correto, Henrique? Correto, exatamente, Bruno. Ótimo. Vamos passar aqui, e eu agradeço todos aí que estão fazendo ótimas perguntas, que isso é importante. O Luiz está fazendo uma pergunta aqui. O que seria o Tax ID, sugerido por muitos? Fica à vontade, Henrique. Tax ID, Luiz, nada mais é que para pessoa física, tá? O que eles chamam aqui nos Estados Unidos de Social Security Number, tá? Que seria como se fosse o CPF. Uma coisa que vocês vão escutar muito se vocês estão no F1 ou vieram para cá agora é o tal do ITIN ou ITIN, tá? ITIN, tá? Que é como se fosse, pode pensar que é um CPF para estrangeiro nos Estados Unidos, tá? Isso como seria a maneira que eu traduziria para lembrar. Então é um Tax ID para estrangeiros, tá? Pode falar, E ele Bruno. ajuda você a fazer esses formulários, tanto o formulário 1040NR, que está na página, Luiz, quanto o 1040NR Easy e o formulário 8843. Certo? Exatamente. Então o Tax ID ou ele é o Social Security Number, que aí você já tem que ter ou permanência aqui para trabalhar, né? Você é um residente americano ou você tem autorização para trabalhar, ou se você é um estrangeiro e precisa de um número de identificação fiscal, emite-se esse ITIN. E é importante, né, que o formulário para estudantes, o formulário 8843 é obrigatório, né? A partir do ano passado, ele é um formulário que faz o pedido para a exclusão do teste de presença. Tá? O teste de presença, por mais que ele é excluso, de acordo com o tipo de visto, você tem que suportar aquela exclusão. Tá? Os suportes são da seguinte forma, são os 4 pontos aqui. Primeiro, não pretende residir permanentemente nos Estados Unidos. Tá? Então, é aquele caso. Se você veio no F1 ou no F2 e tem a intenção de mudar para um visto mais permanente, esse número 1 aí, ele corta. Tá? Cumprir substancialmente as leis de imigração. Então, se você, por exemplo, está no F1, estuda, né? Se você está no J1, tá de acordo com o visto que você tem, está de acordo com as atividades que você faz. Né? Exatamente. Então você não quer estar no visto F1, trabalhar e depois na frente lá alguém ficar sabendo, a receita te questionar e você quiser falar, não trabalhei. Não, trabalhou, perdeu você não está mais dentro, né, da lei. Exatamente. De acordo com o seu visto.
não se tornar, à medida em qualquer momento do status de imigrante, ele vai te implicar no fato de você ser cidadão fiscal retroativamente. Isso é sempre um big deal para os nossos clientes. Uma das coisas importantes, se você continua a fazer imposto de renda no Brasil, que você continue fazendo lá, não faça a saída definitiva, porque esse é o único link que te dá o suporte que o seu tax home continua sendo o Brasil e não os Estados Unidos, que é o formulário 8843. Ele fala o seguinte: eu sou um estudante, tá? Mas eu continuo sendo conectado ao Brasil para fins fiscais. Eu passei do teste de presença física, mas eu tenho exclusão e continuo tendo meu link, né, a minha conexão com o Brasil. Ficou claro, pessoal? Perfeito, Bruno. Luiz, com certeza esse formulário está na sua pergunta aqui. Se você abrir uma conta bancária, o gerente preencheu e pediu que eu assinasse um formulário que não lembro qual foi, mas disse que seria para isenção de impostos. Esse é o formulário W8, tá? Onde você nada mais, nada menos está falando para o banco, não sou residente fiscal americano, não tenho renda conectada e, por essa razão, não devo nenhum imposto, não tenho nenhuma obrigação fiscal, tá? E aí, por que existe esse formulário W também? O banco, se ocorrer algum evento que gere uma renda para você, ele passa a ser obrigado, né, a ser o agente que vai fazer a retenção do imposto na fonte, em relação a qualquer renda que vá para você, do banco. Por exemplo, juros, dividendos, não sei se você tem uma conta de investimento ou alguma coisa assim, tá? Ficou claro, Luiz? Perfeito, Correto. Marcos. O Marcos resumiu bem. Se eu cumprir as regras de estudante e todo ano entregar corretamente o formulário 8843, eu isento por 5 anos desde que cheguei aqui. Correto. Perfeito, Marcos. Vamos falar sobre vamos assumir que passamos das obrigações acessórias e agora vamos querer vir a ser cidadão fiscal no Brasil, né? Nos Estados Unidos, e largar fazer uma saída definitiva. É comum esse exercício após 4, 5 anos. Você se formou, no caso do Henrique, ele agora vai trabalhar dentro da Drummond, trabalhou por 2 anos aqui no escritório de Miami, correto, Henrique? Uhum, E depois correto. agora foi para o escritório de Boston, né? Nesse momento, ele estava conectado com o Brasil, em todos esses momentos. E agora ele vai fazer uma comunicação, ele vai ter que fazer a saída definitiva. Né? A saída definitiva, ele tem que fazer primeiro a comunicação de saída definitiva e logo após fazer a declaração de saída definitiva. Tá? A comunicação, ela tem que ser feita no momento, durante um ano, que você fique confortável de que você não vai passar, vai sair do país. Caso você fique mais de 12 meses consecutivos fora do país, a Receita pode fazer a saída definitiva automática sua, tá? Que é uma coisa que muita gente não entende. E aí você tem que ficar sempre de olho nesse aspecto. A comunicação de saída definitiva. São 2 passos. Um, comunicação, e outra, declaração. Ficou claro, pessoal? Só antes de... A comunicação você faz em qualquer momento durante um ano. A declaração da saída definitiva deve ser apresentada no primeiro dia útil de março e até o último dia útil de abril. Muito parecido com a nossa declaração de imposto de renda no Brasil, certo? E, na verdade, é uma declaração de imposto de renda demonstrando que você faz a saída definitiva. Ficou claro? Então, dando um exemplo prático, né, Bruno? Se eu sair agora do Brasil, eu agora tenho que comunicar, né? Eu sei que eu estou saindo, por exemplo, em caráter definitivo, com certeza eu estou saindo daqui do Brasil, vou ficar mais de 12 meses fora. Já comunico a Receita, tá? Ano que vem, quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, eu faço a minha saída. Seria isso, Bruno? Exatamente. Ficou claro, pessoal?
Isso é muito importante, porque uma declaração, comunicação e declaração não é a mesma coisa. São processos separados. E isso é importante a gente deixar bem claro para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas confundem, tá? E a saída a comunicação é onde o momento exato que a Receita vai parar de comunicar, fazer, né, imposto de renda ou ver você como cidadão fiscal brasileiro. Tá? E a declaração, você eventualmente demonstra para a Receita que houve mesmo saída definitiva no país. Tá certo? Bom, com isso, a gente vai abrir para perguntas e respostas da nossa apresentação de hoje. E eu agradeço a todos vocês aí que estão nossos ouvintes, que tenham aí fizeram essas perguntas fantásticas e interagiu com a gente. Fique à vontade, pessoal. Além disso, deixei aqui os nossos contatos, caso vocês queiram entrar em contato com a gente. Outra coisa, o vídeo desse webinar vai ser disponível para vocês, caso de uma revisão, e também os PDFs, né, as apresentações. Tá, tem uma pergunta aqui. Luiz, meu plano é de, no futuro próximo, tentar investir no visto EB5 ou EB2, a pedir saída definitiva do Brasil. Mesmo com a saída definitiva, posso continuar trabalhando no Brasil? A pergunta é válida. Você pode trabalhar em caráter não residente, tá? O trabalho, você vai ter, se você vier a ter um green card, você vai ter a limitação de ficar somente menos do que 6 meses. Passou de 6 meses, você vai ter uma implicação imigratória nos Estados Unidos. Tá? Com relação aos seus rendimentos no Brasil, vai depender de qual tipo de rendimento. Se vai ser via dividendos, se vai ser via salário, se vai ser via prolabore, assim sendo. Tá? Existem... quando você é não residente no Brasil, você vai ter alíquotas diferentes, que essas alíquotas, Luiz, você vai ter condições de usar como crédito nos Estados Unidos no seu imposto de renda, tanto pessoa jurídica ou física, formulário 1116 para pessoa física e 1118 para pessoa jurídica. A pergunta parecia óbvia, mas eu vi o caso parecido. Não, é normal. É normal você fazer saída definitiva. Se você for um gestor no Brasil de uma empresa, né, de uma empresa brasileira, quando você faz saída definitiva, você perde o direito de ser gestor. Então, você seria um sócio passivo, sem a possibilidade de ter gestão ou a procuração da empresa. Tá? Tem algumas perguntas aí que estão vindo. Vai ser um prazer, Luiz. Fique à vontade, nós temos um escritório em Orlando que vai te atender muito bem. Marcos, primeiro, parabéns pela sempre excelência e apresentação que vocês gosto de participar sempre. Possivelmente vou usar o serviço de vocês quando é a minha hora. Gostaria de sugerir que vocês disponibilizem a versão gravada da apresentação, por muitas vezes não é possível eu participar no horário agendado. Se tivesse uma versão gravada, existia um... Marcos, todos os nossos webinars são disponibilizados, já deve ter uns 6 meses, são disponibilizados no nosso canal de YouTube. Então, fique à vontade, lá tem vários webinars interessantes. Eu acredito que o meu time vai estar aqui nesse momento te mostrando os links do acesso aos vídeos, tá? Do YouTube. Que seria fantástico, vocês podem usar lá, tem vários outros webinars lá que são de grande valia para vocês e para quem, amigos, é muito importante, pessoal. Existem bastante informação truncada no mercado, né, Henrique? Quem é estudante está lá trabalhando no dia a dia, estudando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e escuta um monte de coisa que muitas vezes não é o correto. Todas as informações aqui são
traceable do Código Fiscal americano. Então, fique à vontade. A gente trabalha com uma gama enorme de clientes e também de cases, né? Casos similares, XYZ, que eventualmente são parecidos com o de vocês. Tá? Então, e essas informações que vocês estão recebendo aqui são informações pertinentes e privadas de vocês, e são importantes vocês serem educados, né, com relação ao como proceder, porque no final do dia, se por acaso vocês perderem algum tipo de prazo ou informação, a Receita não vai te questionar, você não vai poder usar o aspecto I don't speak English, eu não entendo o aspecto, né, Henrique? As informações estão aí, então cliente bem educado faz com que todo o ambiente de negócio seja bem desenvolvido e sem dor. Né? É um processo que no momento que você aprende, dali para frente é um exercício simples, é como ride a bike, né? É como andar de bicicleta, né, Henrique? Aprendeu e dá os próximos passos. Exatamente. Okay? Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Henrique, muito obrigado. Obrigado a você, Bruno. Sempre Obrigado um prazer. aos nossos ouvintes. Que tenham uma ótima semana. Outra vez, caso vocês precisem de entrar em contato, segue o nosso e-mail e fiquem à vontade. Nos vejamos no próximo webinar e tenham uma ótima semana. A gente se fala. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau.